Olá, sétimo ano! Estamos na nossa 11ª semana de aulas não presenciais e hoje, a correção da atividade, hoje nós teremos, o assunto verbos, na nossa aula do dia 15/7. Relembrando que nós já trabalhamos o ano passado, no 6º ano, e vocês viram no 5º, viram, lá no 4º. Nós vamos relembrar algumas coisas e daqui para frente darmos continuidade ao nosso conteúdo. É a classe que mais sofre variações, flexões e advérbios. Vejamos aqui o exemplo do verbo falar. O radical fal, ele não muda do início ao fim, olhem lá. Todas as pessoas, o singular e o plural, o meu radical, que é essa parte aqui invariável, ficou igualzinha. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, Eu mudei aqui o tempo, Vós falastes, eles falaram. Essa terminação aqui vai me indicar o tempo e o modo. E aqui o radical, ele é invariável. Quando isso acontece, eu tenho exemplos de verbos regulares. Os verbos irregulares, Quando eu faço a minha conjugação e o meu radical, ele vai sofrer alteração. Por exemplo, o verbo medir. Eu meço, tu medes, ele mede. Então, olha, eu meço, tu medes, ele mede. O radical aqui, ele sofre mudança, e uma mudança bem radical. Aqui não é só uma mudançazinha de questão de fonética, eu tiro o E, boto o I, que nós vimos isso, no 6º ano, não. E se eu continuar, fazendo a conjugação de outros tempos, eu vou perceber essa diferença. O verbo ouvir, o verbo medir, o verbo trazer, então são verbos irregulares. Então, os verbos regulares versus os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que não apresentam alterações no radical e as terminações seguem o modelo de sua conjugação. Se eu pegar lá o verbo falar, o verbo cantar, o verbo amar, eu mudo aqui, somente o radical, de fal para cante, de fal para e a minha terminação vai ser a mesma. Isso vai acontecer com os verbos regulares. Então, o radical e as terminações seguem o modelo de sua conjugação. É o que não acontece com os verbos regulares. São aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares, apresentando alterações no radical e ou nas desinências. Já conhecemos também, mas falando um pouco sobre eles, os verbos anômalos. São aqueles que durante a conjugação apresentam transformações profundas no radical. Não é só uma mudançazinha, O verbo ser, o verbo ir, são os únicos verbos irregulares, tá, gente? Irregulares, chamados de anômalos. Olhem só o verbo ser, no presente. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Agora veja o verbo ser lá no pretérito perfeito. Parece que nem é a mesma, parece que foi o verbo ir, Mas não é. Eu fui, eu sou feliz, eu estou feliz, eu fui feliz, tu fostes feliz, Então aqui, há uma mudança, total, do verbo aqui, do presente para o pretérito perfeito. E olha o pretérito imperfeito. Continua com essa mudança total. Eu era, tu eras, ele era. Então, aqui o verbo, mesmo aqui, no próprio presente eu sou, depois eu vou para es. Então, é um verbo anômalo, Ele não é simplesmente traz uma mudançazinha, ele sofre mudanças, enormes. Então, eles são chamados de, olha aqui, mudanças, transformações profundas no radical. Sou, és, depois fui, era. Então, os radicais são totalmente diferentes, em cada tempo. E às vezes até, na pessoa, certo?
Então, pequenas mudanças, verbos irregulares. Transformações profundas, verbos anômalos. Além dos verbos regulares, irregulares, anômalos, nós temos, né, também os verbos abundantes. Aqui eu dei mais uns exemplos, tá, do verbo, né, ainda com o verbo ser, né, o verbo ir, eu vou, né, eu fui, eu ia, né, os tempos diferentes e os radicais, né, bem diferentes. Então, nós temos agora os verbos abundantes. Eles têm mais de uma forma em uma mesma flexão. Isso geralmente ocorre no particípio. Nós trabalhamos também bastante com isso aqui, né? Os verbos abundantes, né? Feito, comprado, né? Gastado, aberto. E alguns verbos eu tenho duas formas para traduzir, né, esse particípio. Lá no particípio regular, do verbo ter e o verbo haver, né, e também o verbo irregular, o ser estar. Então, eu posso falar, né, eu tinha ou havia aceitado, então com o verbo ter e haver é o hado e o ido. Com o verbo ter e o verbo haver. Isso quando o verbo for abundante, isso não é sempre. Então, eu tinha ou havia aceitado ou, né, isso está aceito. Acender. Eu tinha acendido, eu então havia acendido a vela. A vela estar. Então, com o verbo ser, aqui olha, o verbo ser e o verbo estar, eu uso a forma simples, tá? A vela está acesa, né? A vela foi acesa. Se eu uso, né, o ter haver com o verbo regular, né, o ter e o haver, a forma do hado e do ido. Elegido, eleito, entregado, entregue, enxugado, enxuto, cozinhado, cozido, expressado, expresso, expulsado, né? Expulso. Ele tinha sido, ele havia, né, sido expulso, o aluno foi expulso. Então, essa forma aqui do hado e do ido é com o verbo ter e o verbo haver, né? Ganhado e ganho, imprimido, impresso, isso aqui causa uma dúvida, né? Ah, como que eu vou falar? Então, com ter e haver, imprimido, né? Então, a folha havia sido impressa, né? Ele tinha imprimido, ter e haver, o hado e o ido, ele tinha imprimido. A folha foi impressa, a folha, né, está impressa. O verbo ser estar, né, de um jeito, o hado e o ido, junto com o verbo ter e haver. Isentar, matar, salvar, tingir. Emprego do verbo abundante. Atenção aqui. Normalmente, usa-se o particípio regular com os verbos auxiliares ter e haver. Então, o hado e o ido, junto com o ter e haver. Ainda não havia, olha, havia o ter e o haver com o hado e o ido, dependendo do verbo. Então, ainda não havia expressado minha gratidão. A minha gratidão foi expressa. É o verbo ser e estar. A forma curta e regular é usada com o verbo ser e estar. Minha gratidão não será expressa por palavras. O emprego do verbo abundante. Eu já havia, verbo ter e haver, com o hado e o ido. Só lembrar, são dois. Ter e haver, hado e ido. Ter e haver, hado e ido. Lembrar, né, que é o parzinho. A cozinha foi limpa, ele havia limpado a sala. A cozinheira tinha, olha, ter e haver, tinha acendido, ter e haver, hado e ido. A cozinha está limpa. O diretor tinha suspendido, ter e haver, hado e ido, tinha suspendido. O aluno foi suspenso, ser está, né? É a outra forma. A fogueira de São João foi acesa, olha, ser está. Então, ela havia sido acesa. Ó, ela havia sido acendida. Ter e haver, hado e ido. Então, ela havia sido acendida.
A carne havia sido cozinhada, né? A carne está cozida. Isso um tempo aí deu um problema danado no programa de televisão, né? Que ela falou a carne foi cozinhada, que estava errado. Então, se ela foi cozinhada, está incorreto. A carne foi cozida, a carne está cozida. Ela tinha sido cozinhada. Então, aduído por ter e haver. O ser estar, né, a forma regular. Embora a norma culta não recomende na linguagem cotidiana, há preferências pelas formas curtas, né? Os verbos menores, aceso, impresso, expresso, aceso. É o caso de pago, gasto, ganho, usados como qualquer auxiliar. Eu tinha pago. Então, se o verbo é ter e haver, eu tinha pagado, eu tinha ganhado, né? Ter e haver, aduído. Então, isso aqui é muito usado na linguagem, né, do dia a dia, na coloquial, mas o correto, se é o aduído, tinha o ter e o haver. E, né, de pego, do verbo pegar, que mesmo não sendo uma forma recomendada pelos gramatas tradicionais, é consagrada pelo uso, né? Então aí o dia a dia acabou tomando forma, né? E por aí vai, né? Acabou ficando. O rapaz tinha pago. Se tem o verbo ter e haver, o correto seria tinha pagado, havia pagado. A conta foi paga, o ser estar, né? Então, com a forma curta. Não existe a forma chego. Nossa, e isso aqui a gente escuta tanto, mas tanto, né? Ah, ele tinha chego, ele havia chego. Não. Então, a forma chego, né? Não existe, apenas a chegada, assim como abrido não existe, aberto, trazido não existe, não. Eu coloquei na prova passada para você, né? O trazido existe. O abrido não existe, existe o aberto. Eu tinha chegado quando você saiu. Ter e haver, junto com o ado e o ido. Tinha chego, não existe. Não existe a forma falo de falar, né? Ele tinha falo, ele havia falo. Acho que isso aqui fica até feio de se ouvir, de se pronunciar. Apenas falado, ele havia falado, ele tinha falado, isso aí, né, isso foi falado. Então, tinha falo de jeito nenhum, nem de maneira alguma. Além dos verbos abundantes, os anômalos, né, regulares e irregulares, nós temos os verbos defectivos, né? Algumas formas não existem, geralmente né, lá para o referindo-se a animais, né? Eu lato, eu não sou bicho, eu mio, eu também não sou uma, eu né, sou lindinha, mas não uma gatinha. Então, geralmente para os verbos, né, que referindo-se a animais. Então, são aqueles verbos aos quais faltam algumas formas. É o caso de verbos impessoais que indicam fenômenos da natureza. Né? Tempo decorrido, verbo haver, no sentido de existir. Tais verbos só se conjugam na terceira pessoa do singular. Então, quando eu vou usar o verbo ter, o verbo haver, né, o verbo haver no sentido de existir, olha bem, o verbo haver no sentido de existir, tá? Nós vamos trabalhar muito isso aqui lá nas orações, isso aqui é importante porque é uma oração sem sujeito, o verbo haver no tempo de existir. E ele impessoal, ele só existe no singular, terceira pessoa do singular, por isso chamado de defectivo, falta uma pessoa, né? Então o plural do verbo haver no sentido de existir. Eu não posso falar assim, haviam crianças passando fome. E sim, havia crianças passando fome, que é o haver no sentido de existir. Existem pessoas, mas havia pessoas, correto? Então, gente, olha, o verbo haver, no sentido de existir, ele é defectivo. Ele
Ele só será usado na terceira pessoa do singular. No Canadá, neva muito nessa época do ano. Eu não vou falar que eu nevo, ele neva, né? Então o eu, ele aqui não existe. Vai existir aqui para coisa, né? Para o Canadá, né? Os países que nevam, mas eu nevo, ele neva, não tem como. Então os verbos indicando, né, fenômenos da natureza, eles são defectivos. Havia muitos alunos na cantina. Aqui o havia no verbo no sentido de existir. Então havia, aqui ó, no sentido de existir, terceira pessoa do singular, muitos alunos. Ah, professora, mas está, né, aqui no plural. Sim, está no plural, mas o verbo haver, né, é singular, é outra coisa. Esses alunos aqui, eles não fazem, né, a função de sujeito, correto? Com o verbo existir, ele é sujeito. Com o verbo haver, não. Faz 10 anos que não te vejo. O verbo fazer, no sentido, né, de tempo decorrido, também é somente usado no singular. Tá? Terceira pessoa do plural não tem. Verbos que indicam vozes de animais: latir, mugir, miar, cacarejar, relinchar, né? Só se conjugam na terceira pessoa do singular, né? Ele. E do plural, eles. Exemplo: o cão de João late todas as noites. Terceira pessoa do singular. Verbos que não apresentam algumas formas, normalmente por motivos eufônicos, a maioria deles é de terceira pessoa, né? Da terceira pessoa, da terceira conjugação, o verbo ir. Abolir, banir, colorir, estou aqui, não tem a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Eu não coloro, né? Eu vou trocar, né? Eu pinto, né? Eu vou colorir, eu vou pintar, mas eu coloro, eu abolo, né? Eu abulo, eu abolo, sei lá, né? Porque não existe, nem sei como que deveria ser falado, né? Não temos esses verbos aqui, a primeira pessoa do singular, tá? Então, nós vamos usar no infinitivo. Abolir, banir, colorir, vou colorir, você deve colorir, né? Eu não coloro nada, certo? Colorir, eu coloro a tela. Então, troquem eu coloro por eu pinto a tela, então eu vou colorir a tela. Eu estou colorindo a tela. Verbo falir, precaver, reaver. No presente do indicativo, só tem a primeira, segunda pessoas do plural, nós e vós, tá? Somente essas pessoas. Nós falimos, vós falis. Eu falo, eu falho, né? Porque eu falho é do verbo falhar, né? Então, não tem como. Então, não existe. Eu estou tentando adivinhar aqui, mas não tem nem como, tá? Porque realmente não existe. Porque se eu falo eu falho, né? Eu falo, do verbo falar. Eu falho, é de falhar, então não existe. Nós reavemos, vós reaveis. Aí é um pouquinho complicado? É, tá? Isso aqui é uma matéria que vocês realmente têm que estudar. Isso vai estudando, fazendo exercício, até automatizar. Porque essa matéria do verbo, ela é realmente um pouco mais complicada. E esse uso, tá? Ele também é um pouco complicado. Daí, né, quando eu falo com vocês que é uma matéria que precisamos realmente estudar. Tudo bem? Beijos, até a próxima aula. Fiquem com Deus.